mas a incerteza, a insegurança, às vezes faz você reduzir a velocidade ou mesmo até desligar o motor, né? Embora a gente não... É aquela questão do sonho. Se você sonhar pequeno, a primeira dificuldade derruba teu sonho. E você não participa de todo o processo. Agora, se o seu sonho é grande, você vai em frente e sobrepuja o obstáculo. Eu acho que a visão deles em relação à For Life, não exatamente em relação à empresa como é hoje, mas exatamente como o Evaldo falou, sobre o que eles tinham nas mãos para entregar para o povo, né, para as pessoas. Imagina, eles hipotecaram a casa deles, compraram a patente, começaram a produzir os produtos. Venderam $254 de produtos no primeiro mês. Isso não mudou muito no segundo, no terceiro e no quarto. Isso, por posso favor, fazer um comentário? Eu conheci a casa dele, eu fui lá. E dá para entender o tamanho do risco que ele correu. Isso é fé. O risco que ele correu, vocês não têm ideia. É impressionante. Porque ele hipotecou uma casa de um valor muito alto. Eu queria falar. Isso não é só fé, isso é fé, resiliência, perseverança, constância, como diz o Dave todos os dias. O foco na meta. Elise, por favor. Você está muda. Tem que abrir o microfone dela. Acho que não, tá. Cada um abre o seu. Acho que ela caiu só. Mas a gente já continua. E eu só gostaria de dizer para vocês que a história deles, com certeza, tem muito em comum com as nossas próprias histórias. Quando nós começamos com a For Life, nós estamos apenas em formação. E é muito normal, nos primeiros meses de qualquer coisa, nós pagarmos para trabalhar. Primeiro, nós pagamos para nos qualificar. E isso, em qualquer curso, funciona assim. E isso é muito verdade quando você quer ser médico. E estudar aí por 6 anos numa faculdade, depois de já ter estudado muito para conseguir entrar. E gastar dinheiro, seja para pagar a mensalidade ou para comprar, né, o material para o seu curso. Mas, será que todos estamos preparados para pagar o preço? Eu fui convidado e gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a nossa própria história. A Tati, infelizmente, não pôde estar aqui, porque ela está no curso também. Mas, há um ano atrás, nós estávamos com uma empresa de 14 anos de sucesso. Uma empresa que já tinha movimentado mais de 70 milhões de reais, né? Mais de 70 mil fãs no Facebook. E, assim, as coisas estavam acontecendo, mas não tínhamos lucro naquela empresa. Então, 60 funcionários, salários todos os meses, uma vida bastante conturbada e as crianças crescendo. E crescendo, e para cada mês de férias, nós tínhamos que levar eles para longe. Tá a fotinha deles. A Tati e eu tínhamos que deixar nas férias deles, eles na casa dos meus pais, ou na casa dos pais dela, na casa dos tios, e a gente simplesmente não estava conseguindo conviver com as crianças. Nós estávamos trabalhando e trabalhando e trabalhando para tentar manter um negócio por 14 anos. Os números são fascinantes, mas até que ponto isso realmente estava dando lucro? Foi quando, em dezembro do ano passado, nós tomamos a decisão de fecharmos nosso negócio. Um negócio de 14 anos, 70 milhões de vendas, 60 funcionários, muitos fãs, muitas pessoas. Nós decidimos que não íamos vender ele, mas que íamos fechar. Hoje, né, quando eu falo para vocês que faz 4 meses que a fronteira está fechada e que nenhum brasileiro consegue passar para cuidar de sua loja no Paraguai, é evidente que seria a melhor escolha a ser feita. Há um ano atrás, a maioria das pessoas nos chamaram de loucos. Nós vendemos nosso apartamento, vendemos tudo que nós tínhamos na loja e pagamos boa parte das dívidas, mas restaram algumas dívidas mais. Nós compramos uma franquia de uma empresa de treinamentos e fomos visitar o nosso amigo Carlos Fusco, que por acaso é o presidente da For Life no Brasil.
Nessa oportunidade, a Tati e eu falamos com o Fusco e falamos para ele que nós queríamos muito começar esse negócio de treinamento. Ele deu alguns conselhos, né, e nos convidou em abril do ano passado. Falou assim, ó, venha fazer parte da For Life. A Tati olhou para mim, eu olhei para ela, a gente deu risada. Falou assim, o negócio não é para nós, não. E assim, nós começamos nossa empresa de treinamentos. E tínhamos 600 mil reais de cursos vendidos. Só faltava começar a entregar. Durante 5 meses, teve seca aqui na região. E quem conhece a região nossa sabe que aqui é puro agronegócio. Mesmo aquelas empresas que não são do agronegócio, dependem dos agricultores para conseguir ter a sua renda. Então, todos os cursos foram fechados. Eles pediram, olha, só na próxima safra, em março do ano passado. Quando foi em outubro, né, nós estávamos com aluguel atrasado, conta de água, conta de luz, internet, tudo complicado, não tínhamos renda. Ligamos para o Fusco de novo em novembro, e adivinha o que ele falou? Vem para For Life. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez ele falou assim, olha, o David Daughtry, que é o maior distribuidor da For Life, ele vai estar aqui e seria ótimo se ele pudesse ir até você ou se você pudesse vir até ele. O Dave me ligou, nós conversamos por 2h30. Como alguns de vocês sabem, o Dave ele aprendeu o espanhol no Paraguai e então ele tinha um carinho pelo Paraguai. Nós falamos muito sobre o Paraguai, porque minha empresa ficava lá, né, antes de tudo isso começar a acontecer. E aí o Dave ele me falou assim, ó, vou pagar a sua passagem, você vem até aqui, vou mandar alguns produtos para você experimentar e vamos começar, né? Vamos avaliar a possibilidade de você começar nesse grande negócio. Bem, fui, experimentei os produtos, tive uma experiência de 3 ou 4 dias com ele, com o Jonathan. O único arrependimento meu em relação ao Jonathan é não ter conhecido ele antes. Assim como o próprio negócio e todas as pessoas que eu conheci desde então. Mesmo assim, nós não estávamos convencidos de entrar no negócio. Nós só entramos no final de dezembro. Foram 3 meses mais. E nós, de fato, estudamos o negócio nessas 3 semanas. Eu estudei todo o plano de recompensas. Fiz perguntas para o Shiver que o Shiver não soube me responder. Ele me passou o contato do Daylan, lá dos Estados Unidos. E o Daylan, que é o gerente de marketing, ele também não soube me responder. Ele falou, quem vai saber disso é só o David Daughtry. Eu passei pelo menos 10 horas só perguntando sobre o plano de recompensa para o David Daughtry. Detalhes minuciosos. Cada um dos 2%, cada um das regras, como que muda de um para o outro, quais são os efeitos dos produtos, eu perguntei para o Daylan, falei com a doutora Paula Brock, falei com outros, né, especialistas da companhia, com a diretora de marketing lá dos Estados Unidos, que é mundial, internacional, falei aqui com todos, participei de todos os treinamentos, preparei materiais, tive uma mentoria sem precedentes do nosso amigo Jonathan Castellano, cujo livro eu li pelo menos umas 4 vezes. A minha fitinha métrica, Jonathan, eu consegui acabar com ela em 3 meses. Então, o Jonathan, ele falou, né, no livro dele, ele fala, você pega 6 fitas métricas e você fala com pessoas. O Dave pediu para eu conversar com 10 pessoas todos os dias. E eu falei, nós precisamos crescer rápido, vai ser com 30. Nós fizemos isso. Falamos com 30 pessoas todos os dias. E não foi fácil. Na verdade, nunca foi fácil. E, para ser sincero, não está sendo fácil ainda. Você só vai começar a ganhar dinheiro efetivamente nesse negócio quando você chegar à presidencial. E essa é a realidade. Eu não sei o que falaram para vocês até agora, mas durante esses 8 primeiros meses que eu tive a oportunidade de falar com alguns presidenciais, falar com alguns líderes, né? Desde daquela primeira ligação com o David Daughtry até agora, todos eles me falaram uma coisa só. Alguns levaram mais de 5 anos para se tornar presidenciais. Alguns chegaram a presidenciais em 5 meses. Mas
todos eles, quando eu fui somar as horas aplicadas, todos eles tinham dedicado de 1.000 a 1.200 horas de trabalho comprometido e profissional para chegar a diamante presidencial. A meta minha e da Tati era chegar a presidencial em 1 ano. Então, foi isso que nós fizemos. Nós planejamos dedicar 1.000 horas, 1.200. Mas a nossa empresa de treinamento chegou em março, que era quando, para fechar esses cursos, né, esses 600 mil reais em cursos, nós conseguimos fechar 50 mil reais. Os outros 550, as empresas falaram, agora espera que está vindo a pandemia. Então, só depois da pandemia que a gente vai pensar. Então, ao invés de dedicar de 4 a 6 horas por dia, nós começamos a dedicar de 10 a 12 horas por dia. E como resultado, né, nós estamos passando neste mês para diamantes presidenciais. É isso mesmo. Essa é a nossa meta agora, né? Nós queremos encurtar o caminho e chegar até diamantes internacionais até o final desse mês, né? Para isso, como vocês sabem, aqui não dá para ver muito, a nossa pizza está pequenininha, mas a gente já vendeu 2.600 pontos até hoje, dia 8, né? Nós precisamos movimentar 10 mil. Então, é isso que a gente está trabalhando com a nossa rede para chegar a 10 mil pontos. Ter 2 diamantes, a gente já tem 5 pessoas diretas já, precisa ter 8, 3 pessoas, né, no primeiro nível. E assim, nós estamos fazendo a nossa parte. E o Jonathan, ele pediu que eu comentasse com vocês algumas coisas que deram certo para mim. E a primeira foi exatamente ter essa compreensão, que para eu começar a ter sucesso nesse negócio, eu preciso me profissionalizar nele, estudando e entendendo o produto, a empresa e o plano de negócio. Eu preciso estudar sobre relacionamento humano. Afinal de contas, o tipo de negócio que nós estamos é o marketing de relacionamento. Eu preciso conhecer pessoas e elas precisam confiar em mim para apresentar as pessoas que elas conhecem para que eu possa falar junto com ela dos negócios. E assim a gente vai trazendo cada vez mais pessoas. E além dessas 1.000 horas de trabalho profissional, tem uma dica muito importante que nós entendemos bem desde o início, que existem basicamente 3 tipos de pessoas que têm sucesso nesse negócio. Ou é um líder influente, normalmente um médico ou alguém da área, mas também pode ser um esportista, um artista, um Luiz Lafay aí, um garoto propaganda das Casas Bahia, ou Jonathan Castellano, que é um grande líder proeminente, que quando ele fala, todas as pessoas confiam. Então, você pode ser um líder, né? E você pode procurar esses líderes também. E quando você encontra esses líderes, é maravilhoso, porque aí você traz eles e você ensina sobre o plano de negócio com paciência. Nós não forçamos ninguém a fazer nada, e como o Dave falou, nós procuramos as pessoas prontas. Se esse líder não está pronto na hora, eu continuo falando boas notícias para eles, até que ele esteja pronto. Mas eu preciso ir atrás desses líderes, esses formadores de opinião. O segundo são aquelas pessoas que precisam dos produtos. Quando uma pessoa precisa desses produtos, fica muito fácil dela mover montanhas para ter esses produtos. Alguns de vocês conhecem o Lauro. O Lauro, ele é do grupo da Nilce, é lá de Salvador. Ele contou a história dele para mim e falou, olha, eu tinha que ter um frasco desse por semana, né? Eu me convenci, eu entendi que eu precisava gastar um frasco por semana. E para eu ganhar um frasco por semana, eu precisava vender 2. Porque vendendo 2, eu conseguia comprar 3 e aí eu tinha o meu frasco garantido. Então, era meio que questão de vida ou morte. Você trabalha para conseguir vender 2 frascos, comprar 3 e usar o seu. E você faz isso de novo, e de novo, e de novo, né? E depois aí de 2 anos, nós temos várias pessoas, né, que tinham problemas de saúde ou que tinham que comprar os produtos para curar o problema de saúde de algum familiar seu, e depois de 2 anos já estão ganhando mais de 5 mil reais por mês. Veja, né? Então, essas pessoas que têm problemas de saúde, que serão beneficiadas com esse produto, são as melhores pessoas para a gente buscar, além dos líderes. E o terceiro tipo de pessoas, que eu tenho me concentrado muito, né, são aquelas pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar nesse negócio.
Pessoas muitas vezes desesperadas e já sofreram muito na vida, já levaram muita martelada, já foram enganadas, né? Já sofreram com pessoas que trataram elas ou ficaram desiludidas nos caminhos da vida. Essas pessoas que estão dedicadas a trabalhar duro pelo negócio. Muitas vezes, como eu, essas pessoas não têm competência nenhuma ao entrar nesse negócio. Mas eu aprendi cedo na vida que o esforço supre a competência. Então, quando tem pessoas que estão dispostas a se esforçar, então automaticamente vão suprir sua competência. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês por me ouvir contar um pouquinho dessa nossa história, né, que está só começando. Até agora foi só a parte difícil, até aqui. É agora que as coisas começarem a se encaixar, os grandes líderes começam a confiar na gente, nós conseguimos trabalhar em uníssono e as coisas começam a acontecer. Agora que realmente nós estamos dedicando o preço para chegar até esse momento, né, em que líderes maravilhosos, grandes líderes, pessoas que precisam do medicamento, dos produtos, né, dos benefícios desses suplementos, e aí começam a falar para os outros, e essas pessoas que junto conosco estão dedicando horas por dia para trabalhar nesse negócio. E juntos, atrás desses 3 tipos de pessoas, nós estamos conseguindo crescer, e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por me ajudar a ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, e com certeza, com a esperança de que amanhã eu serei um pouco melhor ainda do que estou sendo hoje, graças a vocês. Muito obrigado. Esse é Anderson Cafes. Muito obrigado, Anderson. Fantástico, fantástico mesmo. Quando o Anderson falou, né, que o esforço bate a competência, vocês conseguem ler o título do livro? Não é? Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. As pessoas me perguntam com frequência, Jonathan, como é que eu encontro um rockstar para o meu negócio? Alguém que vai explodir no meu negócio? Eu acho que essa é a pergunta, é uma das 2 perguntas que eu mais ouço alguém fazer. E eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. É óbvio que existem essas pessoas por aí, não é? Mas eles são quase como os unicórnios, né? Bem difíceis de achar. Entendeu? Bem difíceis de achar. E se eles são grandes em outro negócio, também bem difícil de trazê-los, né? Quer dizer, você não vai pegar um diamante lá na Amway e trazer para a For Life. É muito difícil isso acontecer. Porque ele é grande lá, ele já ganha lá, ele já criou uma cultura lá. Não vai acontecer. Então, a gente precisa... E aí, quando me fazem essa pergunta, eu explico mais ou menos isso que o Anderson acabou de nos contar aqui. Ele falou de 3 tipos de pessoa. Não é isso? Eu costumo falar do terceiro tipo. Faz o seguinte, você não encontra um rockstar? Não. Então, construa um. Faça um. Ao se referir a mim, né, ele falou, não, grande e tal, né? Não foi sempre assim. Eu não nasci com um crachá, né? Quando eu nasci, o médico olhou e falou, nossa, está aqui, profissional de marketing de rede. Não foi assim, não é? Eu tive que aprender, como absolutamente todo mundo tem que aprender. Eu não foi diferente comigo. E aprendi, acreditem, com trancos, né? Não foi fácil. Mas para aqueles que já tiveram acesso ao meu livro, eu vou olhar aqui qual é a página, porque de cabeça eu não vou saber. Lá na página 37 do livro, então depois vocês podem procurar lá, vocês vão encontrar uma história. A história é mais ou menos a seguinte. Ela conta que haviam 2 pessoas na fila do banco. Tinha lá esses 2 caras trabalhando ali na fila, esperando para ser atendidos, e conversando entre si. E falando das dificuldades da vida, né? As pessoas... Observa isso. Todo mundo, quando se encontra,
9 em cada 10 vezes vão falar de problema. Ninguém fala de, nossa, que vida maravilhosa. A menos que tenha feito alguma coisa diferente. Então, o cara fez uma viagem para Disney, volta e conta a viagem. Mas acredita, em algum momento ele vai dizer, mas teve um lanche que eu comi que não foi tão bom. Ou, não é? Todo mundo reclama de alguma coisa. É muito engraçado. E aqueles 2 homens estavam ali na fila, compartilhando entre eles as dificuldades do trabalho e tudo. E aí, num determinado ponto, um deles comentou que a coisa estava tão difícil que o patrão teve até que cortar o salário e ele estava pensando em fazer uns bicos para complementar a renda da família, né? Imediatamente, o amigo começou a alistar todos os desafios de fazer um negócio desse, de abrir um próprio negócio. E falou dos impostos, e falou de tudo. Empregados, aluguel, as contas. Ele falou, no final você vai gastar mais do que você vai ganhar. E o amigo já estava ali desanimado, né? Teve uma hora que a conversa deu uma pequena parada. Sabe, quando o amigo desencorajou tanto o outro que ele parou a conversa. Atrás da fila tinha um cara. E aí esse cara, ele vira e diz assim... olha bem o que ele fez. Ele só falou, não tá fácil para ninguém, né? Pronto. Com essa frase, ele entrou na conversa dos 2. Aí os 2 olharam assim, não tá fácil mesmo. E aí, mais um pouquinho de reclamações, e ele vira para os 2 e pergunta assim, vem cá, o que vocês fazem? Um deles trabalhava numa fábrica, era torneiro mecânico numa fábrica, e o outro era motorista numa outra empresa, motorista de entregas e tal. Ele começou a perguntar sobre o trabalho deles, os problemas, os desafios, as dificuldades do trabalho. E ele fez uma pergunta interessante, porque ele perguntou para eles o seguinte: qual é o quanto esses problemas te incomodam de verdade? E veja bem, todo mundo tem problemas. A pergunta é o quanto eles te incomodam, porque às vezes tem um problema, mas tudo bem, é assim mesmo, e não está te incomodando. E aí você não vai fazer nada a respeito. Mas os 2, eles estavam com medo. Medo de perder o emprego, medo de não ter. Um deles estava literalmente, ele tinha tido uma redução de salário, então ele achou que ele ia ter que procurar outro emprego. Eles estavam com medo, né? A coisa estava séria. E depois de uns minutos com essa conversa, um deles virou e falou: e você? O que você faz? Aquele cara virou e falou o seguinte: olha, é interessante que você fez essa pergunta, porque o que eu faço é pegar profissionais que trabalham assim como vocês e ajudá-los a criar um negócio que não tem risco, que ele pode fazer no tempo livre dele, ajudando outras pessoas, e aí construir uma renda extra que traga exatamente a tranquilidade financeira que vocês não estão experimentando hoje, com o emprego que tem. Aí os 2, nossa, mas como é que isso funciona? Pois é, mas é que aí eu vou precisar de uns 20 minutos de vocês para poder explicar. Vocês têm esses 20 minutos? Aí os 2 temos. Pronto. E ele colocou os 2 no negócio dele. Né? E aí, talvez algumas pessoas perguntem, mas como é que você conhece essa história tão de perto? Até que eu era o cara que estava na parte de trás da fila. Não é? Agora, eu queria fazer um destaque aqui para vocês. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu queria fazer um destaque para vocês, que na verdade é o assunto do treinamento de hoje. O assunto do treinamento de hoje não tem a ver com uma forma de fazer contato frio na fila de um banco. O assunto não tem a ver... Olá, Penélope e o filho da Penélope. Não tem a ver com a forma de entrar numa conversa de estranhos, nada disso. Embora
Provavelmente, muitos de vocês aprenderam uma forma de fazê-lo, não é? Mas tem a ver com contar histórias. Não sei se vocês perceberam que, quando eu comecei a contar história, eu comecei a ver o movimento físico daqueles que estão com a câmera aberta. Então, ajustou a câmera, sentou diferente para ouvir a história. Esse é o efeito que uma história vai causar sempre. Quando você diz, não, olha, há um tempo atrás, pronto, as pessoas olham, a gente adora ouvir história, não é? A gente é capaz de passar 2, 3 horas numa sala de cinema para ouvir uma história. Tem pessoas que acompanham séries inteiras no Netflix, ou uma novela inteira por 1 ano, 2 anos, não é? Para ouvir história. Todo mundo gosta de uma história. Um dos homens mais importantes que eu conheci, um homem muito influente, chamado Gordon B. Hinckley, ele ensinou que toda vida vale um livro. Toda vida vale um livro. A sua vida, eu não sei se você tem esse hábito, se não tem, eu recomendo fortemente que você comece esse hábito de escrever um diário. Porque se você escrever um diário e daqui a 1, 2, 5, 10 anos você pegar o teu diário e abrir, você vai se emocionar com a sua própria história. Você vai ver suas vitórias, suas derrotas. Na verdade, eu vou corrigir o que eu acabei de dizer. Você vai ver as suas vitórias. Aí alguém vai dizer, não, mas então eu não devo pôr as derrotas? Não, é que de fato você nunca teve uma. Eu te digo que você nunca teve uma derrota na sua vida. Dizer, não, tive sim, não teve não. E eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Porque tua vida não acabou. Não acabou. Você está aqui agora. Que história é essa de derrota? Percebe? Você só é derrotado quando acaba. O jogo não acabou ainda. Então, olha que interessante. Sabe aquele momento em que você achou que esse eu não vou sobreviver? Todo mundo já passou por isso. Não vai, o meu mundo acabou, não vai dar. Você recebeu aquela notícia devastadora. Não estou dizendo que você nunca teve uma dor, né? Veja, eu perdi uma filha. Minha filha mais nova morreu. Pensa nisso, é devastador, não é assim? Então, todo mundo vai ter momentos assim na vida. Só que olha que interessante. Você sobreviveu. Todas as vezes. Às vezes, sobrou uma cicatriz. Não tem problema. Ela só é prova de que você sobreviveu. Aquilo que você achou que você não ia sobrepujar, você, de fato, sobrepujou. Sabe aquele desemprego, aquela nota ruim na escola, a namorada que deixou você quando você era mais jovem, seja lá o que foi que te feriu, você já levantou, você já passou por isso. Então, a sua vida, se contada da perspectiva certa, vai dar um livro fantástico, daria um filme incrível. Percebeu? Então, conta a sua história. As pessoas gostam de ouvir. Olha que bacana, né? Olha, então, quando essa história que eu contei aconteceu, eu trabalhava numa empresa chamada CPM. Isso foi lá perto de 1996, 97, por aí. Tinha acabado de entrar no negócio da Amway, eu estava empolgadíssimo, né? Naquela época a gente ouvia fita cassete para se educar, né? Alguns estão aqui nem sabem o que é uma fita cassete, nunca viu uma, mas vai lá. Então eu pegava, eu ouvia todos os, a gente enrolava com a caneta Bic para economizar a bateria do Walkman, que era um toca-fitas portátil que tinha naquela época, né? E aí eu me lembro de falar com pessoas no ônibus, abordar pessoas na rua. Eu fiz assim umas loucuras, né? Foi muito difícil. E aí você ouvia todo tipo de coisa. A vida não foi fácil naquele tempo. Era muito complexo fazer esse tipo de negócio. Hoje, olha aqui, a gente avisa as pessoas e aparecem 22 pessoas numa sala.
Já tivemos reuniões com 85 pessoas aqui no Zoom. Olha que fantástico, né? Então, gente, e não sei se vocês notaram que aí, quando eu comecei a falar, então naquela época eu trabalhava numa empresa, todo mundo já esperava uma nova história. Entendeu? Não é? Eu olhei aqui, todo mundo fez. Porque queria ouvir uma nova história. Então, qual é o conselho que fica dessa conversa de hoje? Escreve a sua história. Alguns de vocês assistiram uma apresentação que eu fiz, em que eu contei a minha história. Não sei quantos viram. Em que eu contei uma parte da história de quando eu era criança, inclusive, como meu pai morreu, minha filha que morreu e tudo mais, né? Eu contei uma história, uma parte dela, né? É uma história assim. Eu sou filho de filho de italianos. Meu pai morreu quando ele tinha 32 anos de idade. Mito. 32. Ele morreu em junho de 1973. Eu tinha 7 anos de idade quando meu pai morreu. A minha irmã mais nova sofria, ela teve uma doença degenerativa no cérebro, então ela era uma criança normal e, de repente, depois que meu pai morreu, a minha irmã começou a perder as habilidades motoras, parou de falar, ela andava, mas andava com muita dificuldade. E isso ocupou toda a minha juventude. Quando eu perdi o pai, eu perdi a mãe também. Não que minha mãe nos abandonou, não, minha mãe é uma mulher fantástica, minha mãe é uma heroína. Mas o fato é que ela, às vezes, às 5 da manhã, o metrô ainda não estava aberto, ela já saía carregando uns aparelhos que ela carregava para fazer limpeza de pele nas pessoas. Aparelhos pesados, que destruíram a coluna da minha mãe, entendeu? Mas eu aprendi o valor do trabalho com ela. Eu aprendi com isso que não dá tempo de ficar choramingando as dores, não. Tem que ir para a luta, não é? Então, a tua vida tem histórias assim. Escreve essas histórias. Escreve as suas vitórias. Conta para as pessoas. Conta para as pessoas como a sua história culminou em te trazer para For Life. Olha, então eu tomei esse caminho, depois tomei aquele, e foi, até que eu conheci, então, a For Life. No meu caso, olha que interessante, eu trabalhava com a Amway, uma grande empresa. Eu já ouvi alguns distribuidores falarem assim para mim, não, mas a For Life é melhor que a Amway. No dia que a gente entrar no ranking da Amway, a gente vai competir com eles. Não é? Nós estamos falando da maior do mundo, da empresa que criou o sistema de marketing de rede. Então, não vamos ser ingratos. Nós só somos a For Life, somos diferentes da Amway. Não é melhor e pior, não é? E eu estou aqui. Mas foi por causa da Amway que eu estou aqui, sabiam? Porque é o seguinte, se eu não tivesse trabalhado com a Amway, o Fusco nunca teria me chamado para ser diretor de marketing da For Life. E aí eu fui chamado. Aí isso começou a doer, porque eu estava lá, eu gosto daqui, né? Eu gosto de estar aqui. E aí isso foi me consumindo, até que um dia, passando muito tempo com o David Autry, eu disse, não dá mais. Aí eu me sentei com a minha esposa primeiro, né? Convenci a minha esposa. E aí não foi exatamente fácil. E aí nós precisamos de muita oração, jejum, e nós ponderamos muito para tomar essa decisão. E aí, então, eu pedi demissão da For Life e vim me tornar um distribuidor. E por causa da Amway, hoje nós estamos tendo essa conversa. Eu sou muito grato à Amway, tá bom? Eu lavo minha roupa com os produtos da Amway ainda, eu limpo minha casa com os produtos da Amway, não tenho problema com isso. Mas eu vivo e construo o negócio da For Life. Eu posso ajudar mais pessoas através da For Life. Percebe como a minha história foi me trazendo para cá? Conta a sua história. Escreve, pondera tudo que você aprendeu, os esforços, os tombos, as vitórias, e como essas coisas foram te preparando para a For Life. E aí, quando você escrever essa história, ensaia
E aí você conta a história, com o brilho nos olhos de quem viveu, de quem venceu, não é? E aí as pessoas vão te ouvir. E quando elas ouvem, elas dizem, pô, eu também... E sabe? E aí, olha que bacana, você conta a sua história e diz, olha que interessante, né? Eu não conheço bem a sua história, mas o fato é que ela te trouxe hoje aqui e nós estamos tendo essa conversa. Não é interessante que a tua história e a minha história cruzam hoje por causa da For Life? O que você acha de agora, a partir de agora, a nossa história continuar juntos, construindo cada um a sua história, mas lado a lado? Tá? Então, escreva a sua história. Escreve quais são os desafios que você enfrentou e está enfrentando no teu negócio. E começa a olhar para eles com aquilo que eu já disse há uns momentos atrás aqui. Você achou que não ia vencer e venceu, todos. Lembra sempre disso, a vida é assim. Você vai vencer, ponto. Eu não vou discutir, você vai vencer. Então, olha, escreve lá como que você vai vencer. Planeja isso. E aí toma as ações. Sabe por que você tem que tomar ação? Por causa disso aqui, ó. Porque a iniciativa vale mais do que a inteligência. E aí eu vou terminar contando uma outra história. Tá bom? O meu irmão mais novo, o nome dele é Johannes Castellano. Tá bom? Durante muitos anos, o meu irmão mais novo tentou ser igual a mim. Eu não sou o irmão mais velho, eu sou o irmão do meio. Mas nós éramos muito unidos, eu e ele. Somos muito unidos, na verdade. Mas ele competiu comigo a vida toda. Não é que ele competia comigo, mas é assim. Ele queria ter as mesmas notas que eu tinha na escola. Ele queria fazer as coisas que eu era capaz de fazer. Eu nasci com o talento. Deus me deu um monte de talentos. Acreditem, Ele deu um monte de talentos. Eu nasci com eu sou um homem inteligente. E meu irmão é um homem esforçado. Ok? Eu atingi certo sucesso na minha vida, não é? Ao longo da vida. Mas eu me fundamentei na minha inteligência, na minha capacidade de aprender. Tá bom? E eu aprendo rápido, podem acreditar. Meu irmão não. Meu irmão, tudo que ele conquistou foi muito difícil, com muito esforço. Eu não vou contar para vocês porque não é relevante. O meu melhor salário, não vou contar para vocês, mas foi bom. Confiem que foi bom. E na mesma época, o melhor salário do meu irmão era quase 10 vezes superior ao meu. Quase 10 vezes. E eu ganhava 5 dígitos, tá bom? Isso dá para vocês entenderem que meu irmão ganhava muito. Meu irmão tornou-se um homem muito importante na área dele. Meu irmão é um profissional da área de recursos humanos. Se não um dos mais influentes profissionais de recursos humanos do Brasil. Quiçá do mundo. Ele realmente é um homem tudo com esforço. A capacidade que meu irmão tem de realizar coisas é algo que eu demorei muito, muito, muito a aprender. Por quê? Porque, para mim, as coisas eram mais fáceis. Eu aprendia rápido e não precisava me esforçar. Ele não. Então, no final das contas, ele fez mais do que eu. E essa é uma confissão aqui, hein? Não é? Para todo mundo que acha que a vida foi fácil, não foi. Por quê? Porque eu limitei minha própria vida por causa desse talento, que foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Ela foi uma bênção porque é uma bênção, mas uma maldição porque eu usei mal. Se eu tivesse feito o que meu irmão fez, eu seria 10 vezes maior. Então, o meu convite para vocês hoje, e notaram que eu contei mais uma história e todo mundo ficou, uau. Pois é, você conhece muitas histórias. Coloca cada uma delas na perspectiva certa e conta essas histórias todos os dias. Siga o exemplo do Anderson Carpes.
Falaram que era para falar com 10, ele falou com 30. É impossível você não ter sucesso contando com entusiasmo a sua história 30 vezes por dia. É impossível. E aí eu termino dizendo o seguinte, se você fizer isso, pelo exemplo, você vai criar um séquito de rockstars. E todos os seus downlines serão vencedores e campeões. E eu falo disso porque eu estou vendo vocês aqui. Aqui eu só vejo campeões. Gente, muito obrigado. Eu queria concluir isso. Se alguém tem alguma pergunta, comentário, que quiser fazer, é só abrir o seu microfone e fazer a pergunta e pronto. Eu tenho. Manda. Eu quero agradecer pela oportunidade de escutar esses dois gênios, Jonathan e Anderson. É muito importante essas conferências, porque são motivadoras, né? Eu tive a oportunidade essa semana de receber uns áudios de Jonathan. Eu passei para ele um feedback de algumas situações que surgiram no decorrer desse mês comigo, e ele automaticamente me passou um feedback que preencheu toda a lacuna dessas situações que eu vim vivenciando, né? Então, assim, me deixou altamente satisfeita, né? E hoje, com o relato de Anderson, só veio complementar ainda mais, né, isso aí. Então, assim, eu só queria deixar esse comentário para fortalecer ainda mais o quanto nós estamos respaldados, quanto liderança, quanto oportunidade de nos capacitarmos, de nos motivarmos cada vez mais para crescer. E oportunidades como essas a gente não devemos perder, porque situações como essa, ter a possibilidade de ouvir gênios como vocês aqui, em momentos assim, é algo que não tem preço, não tem valor, né? São experiências, conhecimento, né? E a gente só tem a ganhar com isso aqui, tá? Só queria colocar essa deixa aqui e agradecer mais uma vez por vocês disponibilizarem tanto conhecimento e tanta motivação para nós e fazer com que a gente cada vez mais se motive. E é assim mesmo, Jonathan. Quando teve o evento aqui do Dave, por exemplo, já que a gente fala de tantas histórias, eu convidei 250 pessoas. Das 250, apenas 2 foram. Né? Então, assim, mas nem por isso eu deixei de fazer For Life. Isso foi em dezembro. Né? Nós estamos dezembro do ano passado. Nós estamos em julho, né? Então, e eu continuo fazendo For Life. E continuarei. Viu? Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Um forte abraço e juntos edificando vidas. Um beijo. Sempre. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito boa noite. Obrigado a todos vocês. Vocês são absolutamente fantásticos. Muito legal. Nós inspiramos em você, Jonathan. Um abraço. Vocês que são, hein? Jonathan e Anderson, vocês são demais. Obrigado, Luiz, Vitor, obrigado, Gilson, obrigado a cada um de vocês. Vamos lá, eu vou esperar todo mundo sair da sala de se fechar. Vai lá. Eu não vou fechar hoje, não. Vai Jonathan. Lá. Eu é que agradeço, Jonathan e Anderson, por essas histórias edificantes, como o Penélope falou, inspiradoras, tá? Emocionante, tá? Grato aí por esses testemunhos, tá? Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou ser o último a sair da sala hoje, então... Eu também. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado, hein, Jonathan? Que é isso, obrigado a você. Cheguei a me emocionar. Cara, incrível vocês. Foi legal, muito bom.
Boa noite,